Olá, que bom que você está aqui comigo. Eu sou Jeremias Gomes. Esse é o Código Aberto, programa que desvenda aí os mistérios da tecnologia para você. Em 2025, 36 milhões de brasileiros ainda estão totalmente desconectados. Quase 60% dos usuários só acessam a internet pelo celular, segundo a TIC Domicílios 2022. E o principal motivo é o custo alto. Segundo o IBGE, 7 em cada 10 dos domicílios sem internet apontam isso como uma barreira. Nessa edição você vai entender como a exclusão digital se reflete na educação, na saúde, participação cidadã também, e como iniciativas como Fog Computing, redes comunitárias e também Learning estão mudando o jogo. Para essa conversa eu recebo agora o André Ituaçu, ele é engenheiro de telecom e inovação. Ô André, seja muito bem-vindo ao nosso programa, obrigado por participar aqui com a gente. Minha primeira pergunta é justamente sobre essa questão que a gente vai tratar aqui, né, de exclusão digital. Fala um pouco desse cenário que a gente tem no Brasil, porque muita gente tem internet, a gente deu os números aí, mas nem sempre é boa, né? Bem-vindo mais uma vez. Jeremias, obrigado aí pelo convite, né, de participar, uma honra participar aqui do Código Aberto, tá, e a gente poder falar um pouquinho aí sobre os desafios e as oportunidades aí de conectividade nesse nosso Brasil tão imenso, né, de diferentes situações em cada região, né. Acho que, como você mencionou bem, né, Jeremias, assim, a internet hoje é algo básico, né, assim, desde 2016 já elencada pela ONU como um direito humano, né, exatamente pelos temas que você mencionou, né, de acesso à informação, acesso à política, né, à participação em debates, né, acesso à educação de forma mais facilitada e acesso até aos aplicativos e aos sistemas de governo, né, permitindo o exercício da cidadania de forma mais ampla e mais abrangente, né. Então, eu acho que isso é uma realidade, né? A gente, no Brasil, mais de 80% da população, como você mencionou, já está conectada, né? Acho que a gente tem uma política de conectividade já bastante inclusiva, mas a gente tem desafios, né? A internet, não basta eu ter o acesso à internet, eu tenho que ter uma infraestrutura por trás desse acesso, que ela seja uma infraestrutura de qualidade, de capacidade, né, e que permita a internet de qualidade no uso do dia a dia aí dos nossos cidadãos, né? Interessante. E isso aí tem sempre que ter um papel público e o papel, uma conversa com as empresas, porque, por exemplo, pelo que eu li, se você tiver numa rodovia aqui em São Paulo, Bandeirantes, Anhanguera, elas não têm a obrigação, as teles, de colocar a internet ali necessariamente. E aí você, claro que as empresas veem a oportunidade, o custo, né? E aí também a gente viu durante a pandemia, a criançada não está indo na escola, vamos fornecer tablet, mas e aí, tem Wi-Fi? Não tinha Wi-Fi, então a gente começa a ver os problemas, principalmente nas comunidades. Como é que se resolve isso? É exatamente isso, né? Eu acho que as teles, elas, lógico, buscam a maior rentabilidade, né, naquele investimento que elas estão fazendo, né? E aí aparece o governo e empresas, né, que fomentam e que ajudam a distribuir melhor esse investimento, né? A gente, por exemplo, eu trabalho num ramo que a gente facilita o investimento das empresas de forma a compartilhar a infraestrutura, que é a parte mais pesada e cara, né, com as operadoras. Então, mais de uma operadora utilizando o mesmo investimento para fomentar cada vez mais a distribuição de internet de qualidade, né? E acho que é isso que a gente tem que buscar o tempo inteiro, principalmente falando de Brasil, de forma a gente conseguir levar cada vez mais uma internet de qualidade, com competição, né, de forma a fomentar também melhores preços para os usuários finais, né, e que a gente garanta o acesso não só à internet, mas a tudo aquilo que a internet traz, né, porque não basta, de novo, a gente ter o acesso, né, a gente precisa agora começar a pensar também como é que a gente dá o próximo passo, né? Tem um estudo recente da Anatel que diz que 30% da população conhece o básico de informática, né? O básico do uso da internet, né? Então, você tem 80% da população conectada, mas só 30% sabe, de fato, usar o básico da internet, né? Os outros 50% estão usando a internet basicamente para acesso simples, né?
É, uma rede social, né, principalmente rede social, um WhatsApp, mas aí para estudar, para coisas que são realmente que vão trazer aí um recurso para essas famílias, muita gente ainda não usa. Como é que a internet chega na casa da gente ou nas empresas? Ou ela é via fibra ótica ou por uma antena? São essas duas formas? Basicamente, são essas duas formas, né? Assim, a gente tem, hoje em dia, cada vez mais a necessidade de fibra ótica, seja para atender diretamente as casas e as empresas, seja para conectar as antenas, né? Porque aí sim você começa a garantir que o que está por trás daquele acesso à internet também está levando qualidade, né? Você tem capacidade e qualidade naquele acesso, né? E aonde você tem mais dificuldade de ter a fibra ótica mais capilar, né? Atendendo cada uma das residências, aí sim você tem também o acesso, seja via antena, né? Através das redes móveis, seja através até do próprio Wi-Fi, né? Conectando externamente ou internamente as residências, né? A gente está falando aqui para São Paulo, a gente está numa metrópole, você aí no Rio de Janeiro também é uma metrópole, e eu acho que a fibra ótica é uma realidade em boa parte dos bairros, se tiver algum número específico, mas quando a gente fala de Brasil e zonas rurais, aí é por antena e muitas vezes nem antena, né? Como é que funciona? É exatamente isso, assim, áreas rurais, você cada vez mais, né, você tem que ter antenas, né, hoje você tem as conexões via satélite também, que beneficiam essas regiões, né, a conexão via satélite já baixou bastante também de preço, antes era um entrave, né, o valor da conexão via satélite, hoje em dia você tem produtos aí com preços já bem mais acessíveis, né, mas de fato, falando de um país como o Brasil, você levar fibra ótica para todas essas regiões é um desafio bastante grande, não só em termos de investimento, como em termos da própria infraestrutura que você tem que construir para levar essa fibra ótica, né, para você ter qualidade no serviço, eventualmente você tem que ter uma fibra ótica subterrânea, que ela seja protegida, né? Às vezes em poste não é suficiente, dependendo da região, ela pode sofrer cortes, ela pode sofrer danos que deixam a internet muito mais instável, né? Então, cada vez mais você tem que ter o investimento nas antenas e, preferencialmente, de forma que esse investimento seja distribuído e seja diluído, né, para a gente poder garantir um acesso de qualidade de baixo custo para o cidadão, né? E aí garantir a conectividade rural, a conectividade das indústrias, né, a conectividade das empresas em áreas mais remotas. Agora, tem um ponto importante, Jeremias, que, de novo, né, a conectividade por si só, ela não é suficiente, né? A gente precisa permitir que o cidadão comece também a ter acesso aos aplicativos, né? Hoje a gente fala bastante de inteligência artificial, né? Então, assim, a gente precisa disseminar o uso da inteligência artificial. E aí, quando você fala de áreas mais remotas, aí sim vem o conceito, né, do que você citou, por exemplo, do fog computing, de forma que você, como você já tem uma internet, a transmissão dela até chegar nessas regiões mais remotas, ela já é mais limitada, você precisa começar a levar o processamento também para essas regiões mais remotas, de forma que você diminua a dependência dessa transmissão, tá? E aí você consiga gerar qualidade no produto e no serviço que está sendo usado nessas regiões. Regiões mais remotas, estou pensando aqui, São Paulo tem uma periferia muito espalhada, estou pensando aqui na capital, mas você aí no Rio de Janeiro tem muito morro também, né? Isso é. Qual é a realidade? Chegar mais por antena ou fibra ótica? Depende muito da densidade da região, né? Se você tem uma região densa que você consiga usar a fibra ótica de forma a ela ser distribuída, né, certamente a fibra ótica ela vai levar a internet de forma mais simples, né? Se é uma região que é mais espalhada, menos densa, que a fibra ótica você tem que ir levando cabos de fibra para cada um dos pontos, aí normalmente a antena é uma melhor solução porque ela distribui o sinal de forma mais ampla e abrangente, né? Ô, André, como é que você tem visto a realidade aí do poder público intervindo, né? Porque aqui em São Paulo a gente tem vários locais, praças, bibliotecas que têm internet, mas não são todos locais, lógico, né? E também não tenho conhecimento se grandes comunidades têm, acredito que não, uma internet gratuita nesses locais muito adensados e que tem uma vulnerabilidade social muito grande. Como é que você vê isso? É caro? Já tem exemplos no Brasil ou mundo afora que se faz isso?
Eu acho que assim, Jeremias, a gente tem uma política de cobertura, né, já de longa data aí, feita pela Anatel, que ela é bastante abrangente para a parte da cobertura móvel de internet, né? Então a gente vem cada vez mais levando a internet via antenas, né, via as operadoras de rede móvel, né, para lugares cada vez menores no Brasil, né? E aí levando sempre também a evolução da tecnologia, seja 4G, seja agora 5G, né? Então a política da Anatel ela tem servido muito nesse sentido, né? Por outro lado, as empresas de fibra também têm crescido bastante no Brasil, né? A gente tem um ecossistema de empresas de fibra ótica que é quase que único no mundo, né? Mais de 10.000 provedores de internet aí distribuídos no país, né? Que fizeram também com que a fibra ótica fosse mais disseminada e mais distribuída no país, né? Por isso que eu digo que, em termos de acesso à conexão, o Brasil, né, a gente está bem servido, né? A gente ainda tem 30 milhões aí de brasileiros sem acesso nenhum à conectividade, né? Mas falando de um país do tamanho do Brasil, eu acho que a gente está no caminho de fazer isso acontecer. Mas, de novo, a gente precisa agora dar o próximo passo, né? A gente precisa melhorar a letralidade digital, a gente precisa melhorar a educação do uso da internet, né? A gente precisa levar também cada vez mais o processamento, a inteligência artificial, cada vez mais para a ponta também, para esse pessoal que está conectado poder usar cada vez mais os melhores serviços. E aí ter acesso, né, a todas as ferramentas que potencializam a igualdade digital, né, transformando todas as regiões numa região de oportunidade. Eu queria que você explicasse novamente essa questão do conceito de fog computing e também se centralizar em grandes centros, data centers é problemático, né? Ou seja, em resumo, se existem tecnologias hoje que o poder público pode se valer e que sejam mais baratas, mais acessíveis, principalmente para essas grandes comunidades. Então, os grandes data centers, eles surgiram, né? E, lógico, eles têm trazido um benefício, né? Então, você ter a computação centralizada nos grandes data centers, né, com servidores que são compartilhados, né? Ou seja, você passa a ter uma infraestrutura digital cujo investimento é compartilhado. É um pouco o que a gente faz, né, no compartilhamento do investimento da infraestrutura de internet, o data center faz na infraestrutura computacional, né? Então, isso tem o seu benefício. Só que hoje em dia, cada vez mais você precisando ter acesso imediato às soluções digitais, né, quase que um acesso online, dependendo da aplicação, você precisa começar a ter esse data center de forma distribuída, né? Por isso que a gente sai do conceito do data center cloud, né, o data center da nuvem, né, são os grandes data centers centralizados, e a gente passa para o conceito do data center de neblina, do fog computing, que são pequenos data centers distribuídos, né, de forma que você tem essa computação cada vez mais perto do serviço. Aquele serviço que depende de uma interação instantânea, ele não pode ir buscar essa interação no grande data center e voltar dependendo da qualidade dessa conexão de internet. E ali você pode perder um tempo que para muitas coisas ele é crucial. Então você começa a levar esse processamento todo mais para a ponta, né? Mais para perto do serviço. E aí você tira essa necessidade e esse tráfego de internet também das grandes vias de comunicação. Um exemplo disso, Jeremias, foi feito pelas TVs, tá? Então, assim, a TV, eu gosto muito de usar a TV como exemplo, porque ela está no nosso dia a dia. A transformação que ocorreu na TV, né, com a vinda dos aplicativos, né, de filme, de séries e inclusive de TV online hoje em dia, né, de TV aberta hoje, né, eles fizeram isso. Eles começaram centralizados e hoje em dia esses aplicativos eles possuem servidores distribuídos perto da casa dos usuários, para que o usuário vá só naquele servidor ali, busca aquele conteúdo que ele quer ver e ele assiste na casa dele. Ele não precisa mais ir no servidor em São Paulo o tempo inteiro ou no Rio de Janeiro.
Ele tem lá, perto de Manaus, ele tem um servidorzinho lá que está servindo a TV do pessoal lá de Manaus, entendeu? Então, isso facilita essa comunicação, melhora a qualidade do serviço entregue ao usuário e tira esse tráfego das grandes vias de internet, melhorando a qualidade para todo mundo. Que legal, bacana aqui que o André conseguiu explicar aqui bem com facilidade para a gente esse conceito. Eu estou conversando aqui com o André Ituaçu, ele é engenheiro de telecom e inovação, e a gente está debatendo aqui, né, como é que essa questão de a internet poder chegar, principalmente nas comunidades, para a gente não ter esse distanciamento aí das populações mais vulneráveis, principalmente. Eu vou para um rápido intervalo e depois eu vou perguntar para ele se esse conceito aí que ele falou de fog computing pode baratear os celulares, os tablets também. Vamos saber daqui a pouquinho muito mais. Eu volto já. Estamos de volta aqui no Código Aberto, conversando com o engenheiro de telecom e inovação, André Ituaçu. A gente está debatendo aqui, você sabe que telecom são essas empresas que fazem chegar a internet até na sua casa, seja por um cabo, ou seja pela antena. E a gente está falando principalmente como é que essa internet chega nas grandes comunidades para evitar essa distância de comunicação. E muita gente acessa só pelo celular, não tem recurso, né? E o André é uma referência, então está explicando aqui para a gente. A gente falava um pouco da questão do fog computing, né? E explica um pouquinho mais, porque está valendo. Isso dá para baratear, inclusive, os tablets, o celular, ou não tem nada a ver, André? Não, dá sim, Jeremias, dá sim, né? Porque o que torna os aparelhos hoje em dia mais caros, né, é exatamente a capacidade de processamento, memória, né? Aí tem que ter um sistema de redução de temperatura também, né, para não esquentar demais o aparelho, precisa ter uma bateria boa, né? Então isso tudo vai tornando os aparelhos cada vez mais caros, né? Qualquer tipo de aparelho, né? A gente está falando aqui de um computador, de um tablet, de um celular, de uma câmera, né? Então, toda vez que você bota mais recursos dentro do aparelho, o aparelho tende a ficar cada vez mais caro. Quando você começa a ter o fog computing, né, fazendo esse papel, ou seja, você tem um mini data center próximo de onde o usuário está usando o aparelho dele, né, você pode tirar essas tecnologias de dentro do aparelho e centralizar isso no pequeno data center que é o fog computing. Tá? E aí, com isso, você faz o efeito reverso. Você começa a baratear os aparelhos porque você está tirando tecnologia de dentro do aparelho. Então, você facilita o acesso do usuário, né, do cidadão, aos aparelhos, porque eles ficam mais baratos. Isso já acontece, por exemplo, muito com câmeras, né? Antigamente, você tinha uma câmera que ela tinha inteligência artificial dentro da câmera, né? E aí era uma câmera, por exemplo, de segurança que ela ficava mais cara. Hoje em dia você tem câmeras sem inteligência artificial, são câmeras muito mais baratas e simples, que você instala na sua casa, e você tem por trás um servidor que faz esse processamento daquela imagem. Mas ele faz esse processamento em tempo real. Por isso que ele precisa ter um servidor próximo da câmera. Ele não pode estar aqui em São Paulo analisando uma imagem de Manaus, por exemplo, porque o tempo de análise pode não ser suficiente para alguém lá em Manaus tomar uma decisão em relação àquela imagem, entendeu? Então, o Entendi. fog computing ele vem para isso, ele vem para tirar a tecnologia de dentro dos aparelhos e cada vez mais você poder baratear os aparelhos, além, lógico, de dar acesso a serviços cada vez mais digitais de forma mais instantânea. Então, se a gente estivesse falando, por exemplo, de uma comunidade, vamos pegar aqui Itaim Paulista, aqui, não sei se você conhece São Paulo, é bem periférico, é vulnerável Esse, socialmente. Pode pegar um exemplo aí também do Rio de Janeiro. Tem que instalar esse fog, eu não sei se ele é um só, mais de um. Eu vou entender tipo como se fosse uma central aí de processamento, para simplificar a linguagem. E aí você instalando isso. ali, você vai baratear o acesso à internet e até, por exemplo, se for
uma iniciativa do poder público, de repente, de colocar em escolas ou comunidades e até para a própria população, aparelhos que são mais baratos e que possam ser utilizados, acho que principalmente na área da educação, né? Porque a gente viu os números aí, não é, André? Muita gente usa só celular e não tem, às vezes, crédito para usar o mês inteiro. O computador, o chamado desktop, é muito importante também, né? Principalmente agora com IA, que a pessoa pode estudar em casa, né? É mais ou menos isso que eu falei? É exatamente isso, Jeremias. Assim, e você usou um bom exemplo, tá? Porque o fog computing, por exemplo, ele e já tem empresas hoje fazendo isso, ele permite que qualquer tela vire um computador. Então, se você tem uma televisão, por exemplo, você não precisa comprar mais um computador. Você bota um teclado naquela televisão e ela se transforma num computador através do fog computing. Toda a parte computacional fica no fog computing. Então, aquela TV conectada na internet, ela acessa o fog computing e ali ela vai ter todo o computador, né, funcionando, sem ter a necessidade de ter um computador na casa do usuário. Então, isso facilita as escolas terem computadores, facilita os estudantes terem computadores nas suas casas, né, e aí, consequentemente, facilita o acesso às soluções digitais. Né? E Aí esse é o... você aumenta a Entendi. abrangência, você aumenta a inclusão digital. E esse é o modelo mais barato ou melhor de instalar do que a fibra ótica ou não? Ele vem junto com a fibra ótica, né? Ah, Sim, porque você depende, da fibra ótica e da conexão para ter o fog computing e para que o usuário possa acessar o fog computing, tá? Então são complementares. Você tem que ter a fibra ótica ou acesso à internet via antena, né, na casa do usuário, e você leva o sistema computacional para perto desse usuário. Aí você consegue que ele acesse o fog computing e tenha os benefícios que o fog computing pode gerar. que bacana. Ô André, você, engenheiro, eu sei que estuda bastante, né? E principalmente, engenheiro tem cálculo um, 2, 3. Você teve isso também, não? Até o 4. Até o quarto grau. Pois é, tem que estudar bastante. Eu te pergunto isso porque hoje, com inteligência artificial, dá para estudar muita coisa em casa. É lógico que você tem que ter um orientador também. E você tem que saber perguntar para ela, porque também, ou se você não tiver disciplina e também não souber como fazer, também não vai adiantar nada. Mas qual a sua opinião agora, no momento em que a IA, há estudos que grandes comunidades mais vulneráveis podem se beneficiar muito. Eu queria a sua percepção, você que é um estudioso, dá para mudar a educação com essa tecnologia chegando nas comunidades? Como é que você pensa essa questão? Você trabalha com a base, né? Mas com a sua experiência de vida, você acha que dá para ser um agente transformador? Claro, ligado às escolas também. Com certeza, Jeremias. Eu acho que assim, a inteligência artificial, né, ela já existe há muito tempo, né, e as empresas já se beneficiam, né, da inteligência artificial há algum tempo, né, mas não tão disseminada como ela é hoje. Por quê? Porque a simplificação da forma de uso da inteligência artificial, né, através da linguagem natural, né, através dos chats, né, faz e vai fazer com que ela seja bastante disseminada e ela traga, de fato, oportunidades agora para todo mundo, não só para o público, né, para os profissionais especializados, né. Tem casos de inteligência artificial hoje já aumentando, né, e-commerce, né, a conversão de e-commerce em mais de 150%, né. Tem, né, o fundador de uma empresa de inteligência artificial, que é até amigo meu, né, ele diz que a oportunidade da inteligência artificial hoje no Brasil é maior do que o pré-sal, né. Então, assim, a inteligência artificial, de fato, é algo que a gente precisa ajudar o Brasil a ter acesso a ela, né, e gerar oportunidades em todos os lugares. Por isso que eu falo que a questão da conectividade, ela é básica, né, a gente está bem evoluído, mas a gente pode evoluir mais, mas a gente precisa avançar na letralidade digital, a gente precisa fazer com que as pessoas saibam, de fato, usar a internet com qualidade, né, saibam diferenciar as informações boas e ruins que existem na internet, né, consigam ter acesso aos serviços que a internet traz e o passo seguinte é ter acesso à inteligência artificial, porque aí você bota todo mundo no par de igualdade, né, de digital e de oportunidades.
Que bacana. Eu estou vendo aqui alguns dados, viu, André? Olha, o acesso a São Paulo também, por exemplo, no estado de São Paulo, já ultrapassou 39 milhões de atendimentos em 440 cidades, né? E também nós temos aqui os telecentros que foram criados, o CEL, que é o Centro de Educação Unificada. Então, tem muita coisa sendo feita na área da educação. Mas a gente está trazendo aqui sempre para melhorar. E bom você falar de tecnologia, porque a gente vai entendendo como é que a gente pode ampliar. Porque o nosso desafio agora é mundial, né? A gente concorre mundialmente, globalmente, com todos, com a internet e com a inteligência artificial. Então, tem que chegar nas comunidades também. Bom, o nosso tempo está acabando, mas eu queria que você encerrasse, então, arrematando aí para esclarecer a nossa população e também todos que trabalham nessa área, o que você vê para o futuro que a gente pode ampliar e melhorar? Qual é o cenário que você vê para o Brasil e para o estado de São Paulo que a gente pode chegar? Legal, Jeremias. Assim, resumindo um pouquinho do que eu falei, né? Eu acho que conectividade hoje básico, né? A gente precisa avançar nesses 35 milhões aí de usuários, de cidadãos, né, que ainda não têm acesso à internet, né? Mas a gente precisa avançar principalmente na educação digital, né, e no acesso às ferramentas e às soluções digitais, né? Então o fog computing, ele vem, e acho que a gente tem que ter uma política, né, de investimento, de distribuição dessa capacidade de tecnologia, né, bem adequada, né? A gente precisa de incentivo para fazer isso acontecer de forma igual no Brasil, né? A gente não pode ficar só nos grandes centros, né? E com isso também desenvolver a inteligência artificial, né? Porque o que você comentou, a gente está competindo com o mundo inteiro hoje, mas a gente também passa a ter oportunidade no mundo inteiro, né? E a gente precisa fazer com que os nossos cidadãos que estão aí distribuídos no país e que são, né, inovadores por natureza, né, o brasileiro é um inovador por natureza, tenham acesso a esse mercado mundial também, né? Então a tecnologia é o viabilizador disso, é o que vai fazer isso acontecer e a inteligência artificial vai vir junto para ajudar nesse processo. Que bacana. Espero que você volte aqui, viu, André, outras vezes para atualizar a gente do que tem sido feito nessa área e dessas inovações tecnológicas que você trouxe aqui hoje para a gente. Eu não conhecia e estou entusiasmado e eu tenho certeza que você também e você que nos acompanha também. André, muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, Jeremias. Fico à disposição, é um tema complexo e denso, então sempre que precisar estou às ordens aí, tá? Combinado, combinado. E tudo online. Obrigado pela sua Isso aí. participação também. O Código Aberto vai ficando por aqui. Mande as suas sugestões. Acesse lá no YouTube que a gente está sempre lá. Você pode rever tudo o que a gente fala aqui ao vivo, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima edição.